Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém. Gente, só um recadinho. O pós-encontro está sendo passado de domingo e terça-feira, tá? Domingo às 9 horas da manhã. E quem não pode participar do pós-encontro no domingo, pode participar. Tem a outra opção da terça-feira às 20 horas aqui na igreja. Amém? E outro recado. Em agosto o reencontro, Lúcia? Em agosto vai ter o reencontro e limitamos as inscrições para 150 pessoas, amém? Eu fiz um levantamento, tem muita gente querendo fazer o reencontro, muitas igrejas da região, por isso foi limitado 150 pessoas para participar do reencontro. Então, quem tem o interesse de participar, aproveita, pega a ficha ali na secretaria da igreja, que vai ser bênção, amém? Glória a Deus. Ô, Rodrigo, se puder colocar o tema aqui dessa ministração. Quantos aqui já foi abençoado através do louvor? Amém? Eu também fui muito abençoado. E eu sei que Deus tem mais para fazer ainda aqui nesta manhã, amém? Eu sei que vai sair daqui pessoas renovadas. Quantos crê? Quantos dizem amém? Pessoas vão sair daqui com a tua história mudada, com a tua sorte mudada, amém? Então eu tenho certeza que algo novo Deus vai fazer no teu coração nesta manhã. Eu coloquei esse tema, que é algo que Deus tem ministrado no meu coração, a respeito de quem é o autor da minha história. Eu não estou falando da vida, porque a gente sabe que o autor da vida é Deus, amém? O autor das nossas vidas é Deus. Mas, eu estou perguntando nessa manhã, quem que é o autor da minha história, o escritor da minha história. Eu acho tremendo a Bíblia, porque ela conta, eu falo às vezes para os meus discípulos, ou na célula, que na Bíblia você vê ali que tem romance, amém ou não? Tem terror, ficção, tem ou não? Então ali na Bíblia você vê vários tipos de filmes da história da vida, mas uma história real, amém? E Deus nunca se preocupou em esconder as falhas dos homens dele. Ele não escondeu nada. Você vê ali na Bíblia, Davi fala que é um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não escondeu os pecados dele. Deus não escondeu as falhas dele. Então, eu estou perguntando nesse sentido, quem é o autor da sua vida? Quem vai escrever a história da sua vida? Amém? Então eu tenho entendido que tudo vai depender de qual vontade queremos viver. Amém? Então o que é vontade? Vontade é faculdade que o ser humano tem de escolher, querer viver livremente e praticar algo. Então, dependendo da vontade que eu querer viver para a minha vida, através das minhas escolhas, este vai ser o autor da minha vida, amém? Eu penso assim, que na nossa vida é como se existisse uma caneta. Tem uma caneta só para escrever a história da tua vida. Tem uma caneta. E essa caneta pode estar na mão de 4 pessoas. De repente, Deus estava escrevendo a história da tua vida, mas você decidiu que outra pessoa seria o escritor, daria continuidade à história da tua vida. Amém? Então, para entender melhor isso, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 16. Provérbios 16, do 1 ao 3. Quem achou, diga glória a Deus. Provérbios 16. Vou ler na versão King James. Ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração.
3. Consagre ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, a ministração dessa palavra, Pai. Deus, assim como o Senhor tem se revelado ao meu coração através dela, Deus, o Senhor vem se revelar ao coração de cada vida que está aqui, Senhor Deus. Desde o visitante, ó Pai, daquele que está há mais tempo na igreja, Senhor Deus. Desde o mais novo ao mais velho, ó Pai. Pai, que ninguém saia daqui sem receber a revelação de Ti, desta palavra para a vida deles, Pai. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então, eu observando um pouquinho a vida de Jesus, eu vi que muitas vezes, algumas pessoas tentou de alguma forma influenciar Ele para que a história da vida dele fosse mudada. Jesus, ele veio aqui, tinha um propósito. Ele sabia que ele tinha que morrer, ele sabia que ele tinha que ressuscitar, que ter uma vida em santidade. Então ele tinha a revelação de qual seria a missão dele aqui na terra. E algumas vezes tentaram fazer com que ele perdesse essa visão que ele tinha, esse alvo que ele tinha. E aí é nisso que eu vou compartilhar com vocês a respeito do que pode escrever a história da minha vida, o que pode fazer com que eu tire a caneta das mãos de Deus e outra pessoa venha a escrever a história da minha vida, amém? A primeira vontade que eu posso seguir é qual? É a vontade dos homens para a minha vida. Eu me lembro que quando eu era mais novo, a minha mãe, uma das coisas, ela tinha um sonho de ter um filho padre. E aí ela falava para mim e para um outro irmão meu que é adventista, pastor. Ela falava assim, não, entra no seminário. Eu queria tanto ter um filho padre. E aquilo eu ficava assim, nossa, mas eu não quero ser padre, eu quero casar, quero ter filhos, né? Não vai rolar isso para mim. Mas aquilo para mim vinha com peso, porque era minha mãe falando, e eu não queria desagradar minha mãe. E algumas vezes eu pensei em entrar, né, no seminário e em tentar de alguma forma ser padre. Mas eu sabia que não era isso que Deus tinha para a minha vida. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra, mas eu sabia que não era isso. E eu tenho entendido que muitas vezes as pessoas, talvez por querer que os seus filhos sejam algo que eles sonharam, mas que eles não conseguiram ser, ou que não deu para eles conseguir ser, eles acabam projetando aquele sonho deles para a vida dos filhos. E aí os pais, muitas vezes os pais ficam assim, não, eu queria tanto que meu filho fosse médico, eu queria tanto que meu filho fosse advogado, eu queria tanto que meu filho fosse padre, mas enfim, muitas vezes a vontade das pessoas pode comprometer a história da minha vida. Um exemplo, quando Jesus, em Mateus, eu não vou ficar abrindo a Bíblia, porque tem muitos versículos, eu só vou ler alguns mais específicos, mas em Mateus 16, do 21 ao 23, Jesus ele está ali num momento com os discípulos dele, e ele fala assim, que ele ia sofrer muito, que ele ia morrer. Então ele acaba falando ali que algo ia acontecer com ele negativo. E ali Pedro, ele fala assim, Senhor, deixa isso aí para lá. Isso não vai acontecer com você. E ali Pedro, ele escuta algo de Deus. Jesus fala assim para ele, fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Então Jesus, ele repreende Pedro ali, sabe por quê? Pedro queria que a história de Jesus fosse escrita de uma forma diferente. Ele queria que Jesus não cumprisse ali naquele momento o propósito da cruz. Ele não entendia ainda a revelação do que Jesus tinha que fazer. Então de alguma forma ele tentou fazer com que Jesus não seguisse adiante da cruz. E ali Jesus acaba falando, chamando ele de Satanás. E fala ainda assim, ó, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas somente na dos homens. Então olha só, Pedro, cara conhecido, um dos maiores discípulos de Jesus, assim, um dos mais próximos dele, de alguma forma acabou fazendo com que Jesus, tentando tirar Jesus da história que ele tinha que viver. Então ali ele foi repreendido, amém? Então
Jesus poderia ter seguido essa história de Pedro e falado: é verdade, Pedro, eu sou filho de Deus mesmo, então não vou para a cruz não. Então ele não conseguiu. Então vai aparecer muitas pessoas na tua vida que vai oferecer algo para vocês, mas isso aí é a vontade dos homens para a tua vida, amém? Aí tem outra vontade que pode acontecer. Eu vou falar isso aqui, não é heresia, viu, gente? Fala para a pessoa que está do seu lado: o inimigo tem um destino para a tua vida. Fala para ele. O inimigo também quer escrever uma história para as nossas vidas. Ele quer escrever. Ele tenta escrever. Amém? Então ele prepara uma situação para que você venha viver aquilo que ele planejou. O que o inimigo quer da vida do homem, ele quer que você vive na bebedeira, vive na prostituição, vive nas drogas, vive numa jaula emocional. Isso é o que o inimigo quer de mim e de você. Eu me lembro que há uns 3 encontros atrás, no bom sentido, eu sonhei com um homem. E nesse sonho, eu vi um homem que ia fazer o encontro, e ele ia manifestar lá, ele ia dar muito trabalho nesse encontro. Isso foi de quinta para sexta. Aí sexta-feira eu cheguei para ver as inscrições do encontro, e aí eu vi esse homem aí. Falei: meu Deus, é o homem dos meus sonhos. Não, no sonho, naquele sonho, né? Não é o homem dos meus sonhos no outro sentido. Vamos esclarecer isso. Mas enfim, aí eu vi aquele homem, eu falei: meu Deus do céu, devia ter jejuado mais, orado mais, porque o bicho vai pegar no encontro, né? Se eu já estou vendo esse homem aqui, mas beleza. Aí eu vou para o encontro, e eu chego lá meio desconfiado, pastor. Eu fico observando aquele homem de longe, porque no sonho, ele chegava em mim e falava assim para mim: ó, você não tem coragem de me expulsar, você não tem autoridade para isso. Eu vou sair desse encontro, eu vou morrer, e você não vai poder fazer nada para mudar essa situação. Aí beleza, eu fui para o encontro, tudo, esse homem ficou lá, acabou o encontro, foi ministrado, tudo. Aí passou uns dias, chegou, acho que foi depois de alguns dias, chega um homem ali na minha sala, numa sexta-feira, só estava a Ismeni, eu acho, a Rosângela e eu. E o Osmar, de manhã ele estava ali, a primeira vez. Chega um homem umas 4, 5 vezes ali, ele monta no carro, vai na igreja, e ele entra na minha sala e fala assim: ó, tira aqui das minhas costas, que tem um menino aqui nas minhas costas, ó. Eu falei: meu Deus, né? E tava um cheiro de cachaça, tudo, né? E às vezes vem na mente: ele deve estar bêbado, né? Mas enfim. Aí esse homem, na hora ele manifestava, eu falei: não, mas quem que é você, né? Ele falou assim: eu sou Lúcifer. E assim, aí eu falei: não, Lúcifer não ia vir aqui perder tempo comigo, ele vai lutar com outros aí, mas ele poderia mandar um capetinho, um demônio aí, mas ele não viria pessoalmente para lutar comigo, né? Mas enfim, aí esse homem foi embora. Aí depois ele voltou na minha sala de novo. Ele falou assim: ó, essa noite eu vou me matar. Essa noite o menino vai me matar. Já está escrito. Aí ele pegou depois, falei: não vai, não sei o quê. Mas não dava nem tempo de orar para ele, que ele entrava na sala e ele ia embora. Aí a Rosângela falou: vamos pegar óleo e colocar óleo na cabeça dele, vamos ungir para ele, né, para ver se... E nisso, na 4ª vez ele voltou, a gente conseguiu segurar ele. Aí eu peguei, eu falei: ó, me explica o que está acontecendo. Não, essa noite o menino vai me matar. Aí ele falou: e a ferramenta está ali no carro. Aí chegou uma pessoa aí na igreja, eu falei: ó, vai lá no carro e busca lá. Aí ele manifestou mesmo, falou: tira a mão daí. Aí o rapaz que foi lá no carro, eu acho que é o Toninho Leite, ele falou assim: ó, tem uma corda lá no carro dele. Aí eu peguei, ele falou assim: ó, se você colocar a mão lá, eu te arrebento. Ele falou para mim, né? Aí eu falei assim para ele: ó, eu não vou colocar a mão naquela corda, você vai entregar ela nas minhas mãos na hora que você for embora. E aí a gente pegou, começou a orar para aquele homem, ele chorava. E aí ele começou a pedir perdão, fez a oração de entrega, enfim. Aí ele pegou, ele falou, e agora? O que eu vou fazer se esse menino estiver lá em casa? E aí a gente tinha que quebrar na mente dele,
que estava escrito isso. Que a história da vida dele estava escrito que aquela noite ele ia se matar. Ele falou assim que a meia-noite é para mim me enforcar, amarrar lá na minha garagem essa corda que está aí e me enforcar. E aí naquilo eu peguei, depois que a gente chorou tudo, ele quebrantado, foi no carro, né? Aí a Rosângela depois falou assim, né? Mas nossa, e a corda? A corda está lá no carro. Aí a hora que ele chegou no Jatubazeiro assim, pastor, ó, ele parou o carro, deu ré assim na porta da igreja, pegou a corda e colocou ela nas minhas mãos. Então assim, o inimigo tinha algo para aquele homem. Ele falou ali, ó, e ele acreditou naquilo. E muitas vezes o inimigo quer escrever a nossa história e a gente aceita. Quantas vezes que o inimigo colocou um ponto final na história da tua vida? Talvez você está aqui esta manhã, o inimigo já colocou um ponto final na história da tua vida, como muitas vezes ele fez com a minha vida. Mas se você permitir, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar a borracha espiritual, apagar esse ponto, colocar uma vírgula e continuar escrevendo a história da tua vida. Amém? É isso que Deus quer fazer. Então essa é a segunda vontade que eu posso permitir que escreva a história da minha vida, é a vontade do inimigo. Aí tem uma terceira vontade. Aí tem uma próxima vontade, que é qual? A vontade minha para a minha vida. Nossa, James, mas isso é bom. A minha vontade para a minha vida é bom. Em Mateus 26:42, eu vou ler aqui rapidinho, está escrito assim, ó. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Vou repetir, ó. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Vocês acham que a vontade de Jesus naquele momento, sabendo tudo o que ele ia passar, a Bíblia fala que ali no Getsemane, ali na hora da oração, ele começou a suar gotas de sangue. Imagina como que estava o coração dele naquele momento. Imagina. E ali, ele fala: Deus, se for possível, eu não quero fazer isso, mas, se não tiver outro jeito, faça-se a tua vontade para a minha vida. Será que muitas vezes a gente tem coragem de falar isso para Deus? Deus, faz a tua vontade na minha vida. Então, infelizmente, hoje, muitas vezes a gente sofre por consequências das nossas escolhas. Talvez você projetou uma história da tua vida muito bonita. Talvez você projetou. Mas eu quero que vocês entendam que se a história de vocês é bonita, a que Deus projetou é mais bonita ainda, amém? Por quê? Porque ninguém melhor do que Deus para conhecer o coração do homem. Ninguém melhor do que Deus para conhecer a minha vida. Deus, Ele sabe o futuro. Muitas vezes a gente está diante de uma escolha e naquele momento aquela escolha parece boa, mas você não sabe do amanhã. Existem situações na vida do homem que não é perda, é livramento. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: algumas coisas na tua vida não é perda, é livramento. Eu me lembro que na época, na minha juventude, há uns aninhos atrás, eu tinha sonho de ser jogador de futebol. Esse era um sonho que eu tinha no meu coração, é um sonho que eu tinha para a minha vida. Eu não ficava parado não estava no ônibus, pastor, fui para Campinas, fui para São Paulo, fui para Batatais, eu ia atrás. E eu vivi um momento que eu estava quase em depressão. Por quê? Porque eu tinha um sonho e era frustrado, eu não conseguia fazer aquilo. Eu queria poder ajudar minha família, porque hoje minha mãe e meu pai têm uma vida boa. Não é rico, mas tem uma vida boa. Mas na época, a gente passou muita necessidade. Então eu falei, eu precisava ajudar meu pai e minha mãe. Eu precisava fazer alguma coisa. Então eu comecei a focar isso. Só que não dava certo. E aí, nesse tempo,
Eu tinha uma tia na Inglaterra, eu falei, não, eu vou para a Inglaterra e lá eu vou tentar lá. Meu tio era treinador de um time lá. Mas sabe quando você quer fazer algo, é um sonho, mas que você não sente paz no coração? Não sei se alguém já sentiu isso. E ali eu falava, mas que estranho, era para mim estar feliz, minha tia preparando todos os detalhes ali, até o emprego, questão de babá, não sei, para mim ser lá, isso era com 18 para 20 anos. E aí nesse meio tempo, eu acabei me envolvendo com a minha esposa hoje, que é minha esposa hoje, com a Fabiana, e aquilo de alguma forma fez com que eu não fosse para a Inglaterra. Só que aí veio na minha mente esses dias, se eu tivesse feito isso, será que eu teria, com a vida que eu tenho hoje, será que eu seria um servo de Deus hoje? Eu não sei. Então naquele tempo eu achei que foi uma perda, mas eu vi que na verdade aquilo foi um livramento para a minha vida. Amém? Então algumas coisas nas nossas vidas é livramento. Aí tem a quarta vontade, que é a que eu vou focar. A quarta vontade que eu tenho que viver, que é qual? É a vontade de Deus para a minha vida. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmo 139. Deixa eu ver se é esse mesmo, que eu não... Deixa eu ver se é esse, conferir. Acharam? Salmo 139, 1. James, por que eu vou deixar Deus escrever a história da minha vida? Talvez você fale assim, eu nem conheço Ele tanto assim, eu nem tenho intimidade com Ele tanto assim, mas quando eu leio esse Salmo 139, eu entendo o porquê que eu devo colocar a caneta para escrever a história da minha vida nas mãos de Deus, amém? Então vamos ler, Salmo 139, 1. Para o mestre da música, um salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e está a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás, pela frente, e me pões sobre mim Tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Versículo 7, ó. Para onde eu iria fugir do Teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente, aí estás. Versículo 13. Tu formastes o meu íntimo, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois Tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em Teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Amém? Como eu não vou entregar a história da minha vida para um Deus tão grande assim? Tem gente que fala assim, mas é muito difícil eu saber o que Deus tem para a minha vida. E eu acho tremendo, que aí Deus, Ele deixa algo para que eu e você venha a buscar aquilo que Ele tem para as nossas vidas em todas as áreas. Por exemplo, Ele fala assim, não precisa abrir a Bíblia não, ó. Várias vezes Ele fala assim, ó. Eu vou ler o Êxodo 25, 9, ó. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Tem vários versículos que Deus fala assim, ó. Fazei tudo conforme o modelo em que eu lhe mostrei no monte. Eu quero que vocês entendam que Deus deixou um desenho para as nossas vidas no monte.
Esse desenho não está nas mãos de um pastor, não está nas mãos de um pai, não está nas mãos de uma mãe. Esse desenho de Deus para a tua vida está no monte. Amém? Ali Deus deixou desenhado tudo o que Ele tem para mim e para a tua vida. Então, quando nós passamos a entender isso, buscamos no monte o desenho que Ele projetou para as nossas vidas. Amém? Então Ele fala, para Moisés fazer o tabernáculo. Mas quem que é o tabernáculo de Deus hoje? Fala para a pessoa que está do seu lado, é você que é o tabernáculo de Deus. E é lá no monte que você vai ver o desenho que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, quando eu tenho Deus como autor, como escritor da minha vida, eu vou passar pela primavera sentindo o cheiro das flores. Amém? Eu vou passar pelo verão sentindo o calor de Deus na minha vida. Eu vou passar pelo outono recebendo os frutos. E eu vou passar pelo inverno sentado no colo de Deus. Amém? Isso é quando Deus é o autor, quando Deus é o escritor das nossas vidas. Amém? Só que eu tenho entendido que tem algo. Esse mesmo texto que eu li de Pedro, que ele é chamado de Satanás, Jesus ele falou algo, que ele falou assim, olha, eu vou ter que morrer. Ele vai ressuscitar, mas ele falou que ele teria que morrer, e Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito disso. Então, para que ele seja o escritor da minha vida, é necessário a morte. James, morreu o quê? Talvez tenha algum sonho no teu coração, que não é de Deus para a tua vida, e você fica insistindo. Talvez você está insistindo num projeto que não é de Deus para a tua vida. E aí não dá certo, e você acha que é o diabo, e não é o diabo. Você ora, Deus, que seja feita a tua vontade, e o projeto não dá certo, não pode ser o diabo. É Deus querendo alinhar o teu coração com aquilo que Ele escreveu para a tua vida. Amém? Deus, Ele quer alinhar os nossos corações com o dele. Então, Jesus, Ele sabia que Ele tinha que morrer. E eu sei que muitas coisas aqui dentro vai ter que morrer para que eu venha viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E mais ainda, eu sei que muitas vezes vamos ter que morrer para que outras pessoas venham viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Amém? Porque muitas vezes a nossa vontade é fazer o que não presta. Muitas vezes a nossa vontade é fazer errado. Muitas vezes a nossa vontade está muito longe do alinhamento daquilo que a Bíblia ensina. E você já pensou se eu for seguir todas as minhas vontades? Só se tiver alguém aqui que não tem vontade errada, aí vai em frente. Amém? Então eu tenho entendido que Deus, Ele está esperando. A caneta está nas nossas mãos. A caneta está aqui. Você pode colocar ela na mão das pessoas, você pode colocar ela na mão do diabo, você pode colocar ela na mão sua, ou você pode pegar ela e colocar ela nas mãos de Deus. Amém? Isso é uma decisão nossa, eu que decido isso. As minhas escolhas vão definir a minha história. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Gente, a história de Deus é muito maior e melhor do que a nossa para as nossas vidas. Eu quero que isso fique gravado no coração de vocês. Sabe, eu vejo Pedro, ele queria ser pescador de peixes. E Deus fala assim para ele, Pedro, não filho, eu quero que você seja pescador de homens. Moisés poderia, não, eu vou ser príncipe do Egito. E Deus, não Moisés, você vai ser príncipe de Deus. Amém? Então Deus tem uma história para cada um deles. Davi, eu sei que você hoje quer ser pastor de ovelhas, mas não, Davi, eu quero que você seja rei. Quantos estão me entendendo? Eu quero que vocês entendam que a história de Deus é muito maior e melhor do que a nossa. Vale a pena viver aquilo que Deus escreveu para nós. Lembrando no Brasil, hoje a seleção brasileira joga, muito bom, mas eu gosto muito de futebol, vou assistir. Mas, talvez para alguns brasileiros, é só isso. Mas a história que Deus tem para o Brasil é uma história diferente. Você pode sim ser o país de futebol, mas Deus quer que o Brasil seja uma nação de adoração, uma nação de missionários, uma nação de avivamento, amém? Esse é o projeto de Deus para o Brasil.
E muitas vezes eu tenho como ajudar a cumprir esse projeto que Deus tem para o Brasil. Como? Buscando um modelo no monte. Há um desenho de Deus feito para o Brasil. Então a gente precisa orar para que esse desenho venha se tornar vida aqui na terra. A gente precisa de orar para trazer os céus aqui na terra do Brasil. Algo que Deus ministrou muito nos nossos corações no encontro é a respeito Ele lembrou muito a gente do mover que teve aqui muito forte há um tempo atrás. E Deus fica batendo muito assim na minha mente, no meu coração. Eu quero fazer de novo. Vou fazer de novo. E eu não entendia. Aí do encontro para cá eu passei a entender. Deus está dando uma segunda chance para o Brasil ser essa terra do avivamento. Amém? Deus, Ele quer reavivar o Brasil. Essa é a história de Deus para o Brasil. James, mas olha o que está acontecendo aí fora. Os meus olhos não estão naquilo que está acontecendo. Meus olhos estão naquele que é o autor da nossa vida. Amém? James, você não sabe como que está a minha vida. É fácil você falar isso aí. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei o jeito que Deus quer deixar a sua vida. Amém? Então, se você que veio aqui a primeira vez, tenha certeza. Deus quer que você entregue a caneta na mão dele. Ele quer continuar escrevendo a história da tua vida. Ah, James, mas eu acho que já está na hora de colocar um ponto final na minha vida. Simples. É só Deus pegar a borracha ali, apagar, colocar uma vírgula e continuar escrevendo a história das nossas vidas. Amém? Quantos estão me entendendo? Eu acho tremendo esse texto. Isaías 49:15 fala assim, ó: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Este é o versículo que eu entrego para você nesta manhã. Seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Por mais que pareça que Ele esqueceu de você, Ele não se esqueceu de você, amém? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, parece que Deus não fala com a gente, parece que Deus te abandonou, parece que é o fim. Mas nunca esqueça disso. Ainda que a sua mãe, ainda que o seu pai, ainda que o seu irmão, ainda que o irmão da igreja venha se esquecer de você, todavia Deus jamais vai se esquecer de você, amém? Se precisar te livrar dos leões dentro de uma cova, Ele vai fazer, amém? Se precisar te livrar, assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de uma fornalha, Ele vai te livrar, mas você precisa de crer e deixar a caneta da história da tua vida nas mãos dEle, amém? Deus, Ele sempre tem um final feliz para os seus filhos. Esquece esse final que a gente vê nos filmes, como no Titanic, que é um filme lindo. Quem gostou de Titanic? Um final triste, né? Um final triste, um final trágico. Mas a história que Deus escreve é perfeita, amém? Você já imaginou se a história de José terminasse quando ele foi preso? Já imaginou isso? Que história péssima seria essa? Você já imaginou se a história de Jonas terminasse quando ele foi engolido por um peixe? Que tragédia seria essa? Amém? Você já imaginou se a história da sua vida terminasse hoje? Será que é só isso que Deus tem para a igreja dele? Glória a Deus, eu sou grato por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Glória a Deus por aquilo que Deus fez na tua vida, mas Deus tem muito mais para a tua vida. Tem muitas linhas em branco ainda para ser escrita, amém? Mas quem vai continuar escrevendo ela? Quem vai continuar escrevendo nela? Amém? Será que vai ser Deus? Eu gostaria que vocês ficassem em pé.